saindo de ótica para falar de ondulatória. Como o próprio nome já exemplifica, como o próprio nome já diz, trata-se de ondas, o estudo das ondas. O que são ondas? Ondas do mar, tem ondas eletromagnéticas, tem ondas na corda, ondas na mola, tem vários tipos de ondas. Então, como a gente pode dar uma boa generalizadinha, né? A gente pode falar que são perturbações no meio que se propagam e transportam energia sem o transporte de matéria. Se eu dou um tapa na água, a água ao meio, ela cria uma onda, uma perturbação nessa água. Essa perturbação, essa onda vai se espalhar, vai se propagar, transportando energia, né? A energia do meu tapa, mas não está transportando matéria, né? Eu posso também desenhar um boneco aqui com uma corda, uma árvore. Ele tem a corda aqui. Tá. Não, na verdade tem que estar meio frouxa, né? Pra ele conseguir coisa direitinho. Aí ele começa a balançar, balançar, balançar. Ele tá gastando energia. Forma essas ondas, né? A corda ficou perturbada. Se ele só tivesse mexido uma vez, o que ia acontecer? Né? Se ele só tivesse feito isso, primeiro ia acontecer isso. Aí depois ficar assim, ó. E aí ela ia se propagando, tá vendo? Transportando a energia do moleque. Tá? Transportando a energia sem transportar a matéria, sem transportar a corda. A gente pode caracterizar as ondas com diversos tipos, né? Então, classificação, isso. Eu tenho dificuldade com nomes. Classificação da onda quanto a geometria. Legal. A gente tem a unidimensional. Ela se propaga em uma dimensão só, assim, ela está indo só para lá, né? Um exemplo assim, ó. Isso é uma corda, por exemplo, né? Bidimensional. Duas dimensões. Eu dou um tapa na água, a água faz aqueles vários anéisinhos, né? Vários vales. Ó, isso é uma crista. Isto é um vale, né? Aqui, por exemplo. Então aqui crista, vale, vai fazer bastante isso. E tridimensional é meio difícil de desenhar, eu não vou fazê-lo. É o som. O som ele se propaga de forma tridimensional, ele vai tanto para cima quanto para frente quanto para o outro lado, né? Faz assim, Os moléculas estão se agitando e vai se propagando de uma forma bem tridimensional, né?
Ah, deve ter uns vídeos aí de propagação do som, simulação ainda, pra ver bem assim, como se espalha de uma forma bem tridimensional. Pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, né? Você entendeu? Dá pra classificar com tua natureza. Quando eu falei tava no comecinho de ótica, eu falei que a luz pode ser interpretada como uma onda eletromagnética. Essa é uma natureza. A outra natureza é uma onda mecânica, né? Quanto a natureza. As ondas mecânicas precisam de um meio para se propagarem. Elas usam-se da matéria para se propagarem. Elas não se propagam no vácuo. Portanto, né? O som, a corda, a água coisando, né? A corda balançando, o som, as ondinhas do mar, tudo são ondas mecânicas. Ou uma onda de ar, uma explosão, assim, tal. Então, mecânica. Uma onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. E a eletromagnética ela pode se propagar no vácuo. É a luz, é o rádio, é o som de rádio, do Wi-Fi, do Bluetooth, do raio-x, né? Raio ultravioleta, infravermelho. Pode se propagar no vácuo. Normal. Claro, ainda tem mais uma classificação, né? Classificação da onda quanto à propagação. Como é que é a direção de propagação? Vou colocar quanto à direção de propagação. Quanto à direção de propagação. Tá. Tem as transversais. Eu tenho esta onda aqui. Ela está se propagando nessa direção. Tá? Ela está indo para lá. Como ela está vibrando, né? Ela está oscilando em que direção? Ela está oscilando nessa. Você percebe? Ela vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo. Então ela está indo, oscilando, vibrando nessa direção. Então a gente classifica ela como transversal. Oscila perpendicularmente a propagação. Bom, agora a gente tem outro tipo. Você já pegou aquelas molas de plástico? Aquelas molas, sabe? Que estica muito tal. Aquelas verde, laranja e tal. Então, se você esticar, você pega uma parte dela assim, estica até aqui, solta, só que continua segurando a outra ponta. Assim, segura as duas pontas, pega um pedaço
Estica e solta esse pedaço. Vai ficar... Bum, 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 bum. A onda está oscilando na direção de propagação, assim como o som. Então, eu prefiro... é difícil desenhar. Eu, com todo respeito, tentar reproduzir um desenho que eu acho que eu vi na OPF 2019, segunda fase. Então, assim, você tem a mão, você tem a bola... Aí agrupou tudo, ó. Ó, aqui é um bolo, porque ficou bem concentrado a mola aqui. Aí depois é só alegria. Aí fica oscilando. Ou seja, longitudinal. Oscila na direção de propagação. O som também. O som, a molécula está lá oscilando assim, ó. Por exemplo, o ar, né? Vrum, 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 e vai se espalhar naquela direção. Ou no alto-falante ele faz vum, 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 vum. O som vai se espalhar naquela direção. A direção de propagação. Agora vamos à minha parte favorita, que é a parte que não tem que pensar, é a parte da matemática. Tem algumas coisinhas que você vai usar muito na sua vida, que é período, você vai usar em astronomia e tal, e frequência. Também em astronomia, também ondulatória, circuitos elétricos e tal. Período. Período é 1 sobre F, e F é igual a 1 sobre T. Período é igual... Eu estou colocando as informações antes de explicar o que é, tá? Então isso aqui é período. Isso aqui é frequência. Tá. O que é um período, sei lá, um período orbital do planeta Terra? Quanto tempo demora para completar a volta? 365 dias e 6 horas aproximadamente. Período de uma onda. Eu vou desenhar uma onda aqui. Aqui é o eixo de simetria da onda, tá? Tá se propagando aqui, vamos fingir. Demorou quanto tempo para ela sair daqui e voltar aqui? Sei lá, demorou 1 segundo, né? A frequência. Então esse é o período da onda. Ó, é quanto tempo levou para ela fazer uma determinada quantidade. Se eu tivesse colocado mais um, por exemplo, ia ficar, sei lá, 2 segundos para 2 espacinhos. Enfim, é o tanto de tempo por vezes que ela atingiu um determinado ponto num determinado sentido. Por exemplo, não basta ficar, aqui, demorou 1 segundo também. Não, porque aqui ela tá e aqui ela tá, né? Ou você pode pensar, algumas ondas são chatinhas de pensar na distância entre cristas e ovários. Eu podia dizer aqui é 1 segundo também, né? A distância, né? A distância entre aspas, né? Por favor. É o tempo que levou até ela atingir essa posição de onda. Você pode dividir a onda assim, ó. Sempre que ela cortar o eixo de simetria, faz um risquinho. Sempre atingir uma crista, faz um risquinho. O eixo de simetria, risquinho.
a cada 4 repartições, ó, 1, 2, 3, 4, ela completou 1 segundo. Então vamos ver, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certinho, ó. Uma partezinha, 2 partezinhas, 3 partezinhas, 4 partezinhas. Você pode pensar assim, a cada 4 você tem um N, né? É uma repetição, um N. N igual a 1, N igual a 2, se eu colocasse várias vezes, né? N é a quantidade de vezes que ela atingiu essa posição. Né? Atingiu aqui teve uma vez que ela foi e voltou. Né? A frequência é quantas vezes ela consegue fazer isso num determinado intervalo de tempo. Então, ela conseguiu fazer isso uma vez, ó, um N, ela conseguiu voltar ao mesmo lugar uma vez em 1 segundo. É o inverso, uma é o inverso da outra. Você percebe que aqui é o tempo por cada vez que ela voltou e aqui é cada vez que ela voltou por tempo. A frequência é em Hertz. Nossa! Eu esqueci de falar da unidade de medida da ótica. É metros. Tudo metros. E aqui é... a unidade oficial é segundos. Né? Mas geralmente as ondas tem um período muito curto, né? Aí o pessoal coloca em, sei lá, microsegundos, milissegundos. Mas tem outra coisinha. Aqui você concorda que dá para calcular a distância? Né? Aqui, sei lá, é uma onda bem grandona. 1 metro. 1 metro. Ou seja, a distância entre duas cristas equivale a 1 metro. A distância entre 4 dessas partezinhas que eu mostrei equivale a 1 metro. É basicamente isso. Então a gente chama esse negócio aqui, ó, de lambda. Lambda é... Nossa, eu esqueci o nome. Eu falo tanto lambda. É comprimento. Comprimento de alguma coisa, acho que é de onda. Isso, comprimento de onda. E a única forma que eu posso relacionar, que eu consigo me lembrar, mais ou menos, é... Vovó lambe ferida. Bem legal, né? Vovó lambe ferida. Isso aqui é velocidade. Você concorda que tá certo isso? Ó, pensa comigo. Tá, calma. Lambda é a distância entre dois vales, duas cristas, dois nós desses, assim, ó. Assim. Tá. A distância. Uma medida de distância. Frequência é quantas vezes essa distância se repetiu. Você concorda? Quantas vezes isso aqui se repetiu em uma determinada quantidade de tempo. É isso que é a frequência. Quantas vezes alguma coisa se repete em 1 segundo. Por exemplo, se uma coisa tem uma frequência de 10 Hz, aquela coisa se repete, isso aqui se repete a cada 10... Não, isso se repete 10 vezes a cada 1 segundo. Ela chega na crista 10 vezes por segundo. Né? Por exemplo. Então, quantas vezes ela faz essa distância por segundo. Isso não é de velocidade, não? Isso não é. Você também pode dizer, e aí fica mais fácil de pensar, que velocidade é lambda, como a frequência é o inverso do período, então a gente pode colocar lambda sobre período. Isso é mais simples, porque normalmente a gente diz que a velocidade é a distância percorrida, né, o deslocamento pelo tempo. Então, isso aqui é quanto ela percorreu. Ela percorreu, sei lá, 1 metro em 1 segundo. A velocidade da onda é 1 metro por segundo.
né? Uma coisa de 1 Hz, por exemplo. Um negocinho tem 1 Hz, né? A frequência é 1 Hz. Porque uma vez, 1 segundo. Legal, essa foi a partezinha de ondas mecânicas. Nossa, assim, correndo muito rápido. Pera aí, tem mais coisa pra falar. Eita, não sei se vai dar tempo. Ah! Dá pra falar outra coisa. Mas eu vou apagar isso. Fica mais fácil. Eu tenho esta onda aqui. Né? Aqui é o eixo de simetria, né? A gente gosta de falar isso, eixo de simetria, porque é meio simétrico, né? Dá pra perceber. Bom, isso aqui, ó, essa distânciazinha, a gente chama de amplitude. É o que determina qual rádio você vai escutar na rádio AM, é a amplitude. A rádio FM é determinada pela frequência. Amplitude. A amplitude, evidentemente, como trata-se de uma isso aqui é A, né? De uma distância em metros. Evidentemente, a gente pode... Eu repeti evidentemente 3 vezes, contando com essa que eu acabei de falar. A gente pode interpretar como... Saco não é aqui. Distância entre uma crista ou vale. Crista ou vale. Até o eixo de simetria. E tem algumas considerações sobre o som. O som é uma onda que está muito presente na nossa vida. Se você abrir qualquer gravador de voz, por exemplo, ou pelo menos a maioria deles, você vai estar gravando sua voz e você vai ver que está aparecendo uns formatos de onda. Então, é por causa... Porque o som é uma onda, né? Então a gente pode... E muitas vezes a gente ouve falar, nossa, o gato escuta muito melhor do que os humanos. Tem aqueles apitos que o cachorro escuta e o humano não, né? Então, o que é? O humano, a frequência audível, um humano 100% assim, saudável pra caramba, é entre 20 Hz, ou seja, a onda de som que o humano consegue escutar, a menor frequência possível que o humano consegue escutar, um humano muito saudável, é 20 Hz. Significa que a onda de som que está entrando nele varia, oscila 20 vezes por segundo. Ela vai e volta numa crista 20 vezes por segundo. Ela percorre aquelas 4 partezinhas 20 vezes por segundo. E o máximo é 20 mil Hertz. Ou seja, é um som muito agudo. Muito agudo. A maior parte das pessoas, creio eu, não escuta esses limites, né? Porque eventualmente você vai perdendo a capacidade, né? E uma noção muito importante. Quando na física nós falamos um som mais alto foi ouvido, o cientista está querendo falar mais agudo. Quando um cientista fala um som mais baixo foi ouvido, é mais grave. Mas como assim? O que é agudo e o que é grave em termos físicos? Mais agudo
é uma frequência maior, mais grave igual com uma frequência menor. Por exemplo, nós podemos dizer que em grande parte, né, a maioria dos homens tem uma voz mais grave, que tem uma frequência menor do que a voz das mulheres, que é mais aguda, tem uma frequência maior. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um bichinho. O gato, por exemplo, ele escuta no mínimo 30 Hz e no máximo, se eu não me engano, é 40 mil Hz. Então é um espectro maior. Entretanto, ele não escuta alguns sons graves que a gente não escuta. Outra noção muito importante é a reflexão do som. É usada em sonares, por exemplo, e com ela a gente pode acontecer a reverberação ou o eco. Então, reflexão sonora. Bom, eu vou desenhar um microfone aqui. Um microfone é um sorvete, você não sabia? E uma caixa de som. É melhor desenhar uma pessoa, vai. Caramba. Pessoa. Ih! A pessoa falou uma coisa. Zoom, 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 zoom. Bateu na parede e voltou. Zoom, 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 zoom. Se o tempo vamos supor que ela tem um relógio. Quando ela emite o som, quando ela fala ai, aí ela começa a contar. Aí quando ela recebe o som, ela para o cronômetro. Se o dobro desse tempo... Pera, eu tô certo ou não? Não, caraca, eu sou burro. Quando ela recebe... Não, tá certo. Respira. Vamos recomeçar. Tá com o cronômetro. Falou ai, começou. Aí o som bateu na parede e voltou. Pim, pausou o cronômetro quando ela escutou. Aí, ela vindo com o cronômetro. É uma pessoa super-humana, tá? Ou pode ser um robô, por exemplo. Aí a pessoa olha, foi exatamente 0,1 segundos. O que isso significa? Significa que você escutar eco. Ou seja, se o tempo entre a emissão e a recepção for maior ou igual a 0,1 segundos, você tem eco. Eco! Aí você escuta eco. Então, se for exatamente 0,1 segundo, até você emitir e escutar de novo, o seu cérebro ele consegue distinguir os sons e ele fala, teve um eco aí. Agora, a gente tem um carinha aqui, ele não teve a mesma sorte. O negócio dele, na verdade, verdadeira, é muito mais curto. O som, com a sua altíssima velocidade de 330 metros por segundo, ele percorre 330 metros em 1 segundo no ar, né? Ele falou, mas chegou nele muito rápido. Então, o tempo entre emissão e recepção menor que 0,1 segundo, ele vai entender como uma reverberação. É reverberação. Reverberação. E ele vai interpretar, ou seja, o som fica mais forte,
o cérebro dele não vai conseguir distinguir os sons, e aí ele vai falar, realmente esse som foi bem forte. Tá? São noções importantes. Uma última coisa que eu quero falar é que, enquanto apaga a luz, pensa nos filmes de faroeste. Pensa nos filmes de faroeste. O trem tá vindo, o ladrãozinho tá escutando, os trilhos ele tá escutando. Por que ele tá escutando com a orelha nos trilhos? O cara quer que quando o trem chega atropele ele? Não. É porque o som ele tem uma propriedade muito legal. A velocidade. Nossa, velocidade do som é maior quanto mais denso for o meio. Então, por exemplo, geralmente os sólidos eles são mais densos do que os líquidos e os líquidos são mais densos do que os gases. Então, o que acontece é que quando ele bota lá a orelha no trilho, o som está vindo muito mais rápido pelos trilhos, porque é um meio sólido, um metal, do que pelo ar. Então ele consegue saber de uma distância bem maior onde está o som. Então isso aqui é no ar, tá? 330 metros por segundo. Eu já vi lugares que falam que é 340. Né? No entanto, não ouse confundir que nos meios sólidos é mais rápido que os líquidos, que é mais rápido que os gasosos. Eu disse que é geralmente. Por exemplo, o gelo é menos denso do que a água. Então, se o cowboy, todo espertalhão, vai ouvir a cavalaria, sei lá, do Alasca, bota o ouvido na neve, ele vai se ferrar gigante, porque o som é melhor ele ficar lá escutando no ar mesmo. Quer dizer, ele não vai se ferrar gigante, mas é melhor ele escutar na água, sei lá, num lago do que num gelo. Entendeu? Eu não consegui pensar num exemplo bom o suficiente para isso. Mas é basicamente isso. A próxima aula, ondas eletromagnéticas, brevissimamente. Nossa, muito breve. Tchau.